Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal e hoje nós vamos conversar sobre o livro Confissões de Santo Agostinho, parte 2. Então é isso, meu povo, estou aqui hoje para fazer a parte 2 desse livro aqui, desse fantástico livro, o livro Confissões de Santo Agostinho. Não sei como é que tá aí por conta da iluminação. Gravei a parte número 1 com Carlinhos Dias, um grande amigo, um grande irmão, um homem também que é amante, né, da leitura, participa aqui do meu clube do livro e ele se propôs a tá comigo aqui para a gente poder gravar a parte 1, onde a gente conversou sobre a vida, sobre a história, a trajetória de Agostinho. Se você não viu, tá aqui no nosso canal. E nesse vídeo eu tô aqui sozinho para poder conversar um pouco com vocês sobre alguns dos conceitos que Agostinho traz aqui nesse livro, poder comentar e poder trazer para vocês essa segunda parte que eu prometi lá no vídeo 1. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Antes, eu só quero te pedir para que você se inscreva no nosso canal e para que você deixe o seu gostei. É muito importante para que esse vídeo, né, possa ser disseminado para mais pessoas. Quando você aperta o gostei, o algoritmo ele entende que esse vídeo é relevante e o próprio YouTube passa a distribuir para mais pessoas, e quando você se inscreve nesse canal, você passa a receber todos os conteúdos que a gente posta aqui. Lembrando que toda semana temos um vídeo novo comentando sobre algum livro, e o dessa semana, obviamente, é esse. Espero que vocês curtam e já convido vocês para a gente vir aqui para os nossos assuntos, para os nossos comentários. Lembrando que aqui no Talk 77 eu trago de 5 a 6 trechos do livro para a gente poder comentar. Eu intitulo cada um desses trechos como um assunto para a gente poder comentar aqui e falar um pouco daquilo que o autor está querendo trazer para a gente na leitura. Então vamos começar aqui. O assunto de número 1 que eu escolhi aqui não é o Agostinho que escreve. Pois é, ele está lá na introdução do livro, então não é o próprio Agostinho, mas eu gostei bastante do que a pessoa que escreveu essa introdução trouxe, e eu quero apresentar para vocês, abre aspas aqui, né, porque que ele escreveu, para a gente poder começar comentando. Eu intitulei esse assunto de número 1 que a gente vai tratar aqui como a Bíblia aborda todos os tipos de histórias possíveis. Vamos abrir aspas aqui, e aí eu vou trazer algum comentário em cima disso, beleza? Então abre aspas aqui para o que está na introdução do livro. A história universal, do início ao fim, do Gênesis ao Apocalipse, está contada nas Escrituras, e dentro dela a história de cada um. Não porque as vidas individuais repitam a exaustão um roteiro pré-fixado, mas porque as Escrituras, em sua riqueza inesgotável de significados, contêm todas as narrativas possíveis. E ele continua lá na frente dizendo que o salmista não sabia que, ao compor seus versos, tinha conhecimento de que a vida de Agostinho estava inscrita neles. Então o autor ele traz aqui na introdução, essa pessoa traz aqui na introdução que dentro da Bíblia estão inscritas todos os tipos de histórias possíveis, até por conta desse significado abrangente que a gente encontra. Eu, quando comecei a ler esse livro, eu comentei com alguns amigos, inclusive com Carlinhos, que gravou aqui a parte 1, como é parecido o livro de Salmos com o livro Confissões. Como que você encontra semelhanças, como que é muito parecido, e você tem como se fosse um raio-x aqui do autor, um raio-x da alma do autor. Você consegue no livro de Salmos ter acesso à alma de Davi. Davi está derramado ali diante de Deus. Você consegue ter acesso às aflições, às angústias daquele grande guerreiro, daquele grande rei ao longo da vida dele. Também de alegria, momentos de exultação, momentos onde ele está em êxtase, porque Deus concedeu para ele alguns livramentos, algumas bênçãos. E nesse livro Confissões, para mim, é muito parecido. Você tem ao longo de onde Agostinho vai narrando a sua vida, você tem também orações que ele mesmo faz, e você consegue ter acesso como se fosse a um raio-x da alma de Agostinho, e tem realmente essa semelhança muito grande. E para falar sobre esse assunto, eu queria começar dizendo de que dentro das histórias da Bíblia está contida cada uma das nossas histórias.
Lá em Eclesiastes a gente vai ler de que não existe nada novo debaixo do céu. Aquilo que a gente vive hoje nas nossas vidas não é algo inédito. Já foi vivido, isso já foi experienciado por alguma pessoa ao longo da história. E eu acho bacana que quando a gente começa a ler as histórias da Bíblia, a gente começa a enxergar de que aquilo ali de alguma forma já aconteceu. Eu terminei de ler agora a biografia do imperador Constantino, o grande imperador Constantino, de Eusébio de Cesareia. E Eusébio faz uma analogia muito bacana da história de Constantino com a história de Moisés. Ele traz alguns trechos ali onde existe uma semelhança muito grande e a gente consegue enxergar dentro da vida de Constantino trechos da história de Moisés. Eusébio de Cesareia traz, por exemplo, o libertador que cresce no palácio, Constantino, que assim como Moisés também cresce no palácio. Cresce no palácio rodeado, no meio daquelas pessoas que um dia ele iria destruir. Assim como Moisés, que nasceu no palácio, foi educado, a sua educação, a sua criação foi financiado pelo faraó. Faraó que um dia, futuramente, iria estar diante de Moisés, onde Moisés seria o instrumento de Deus para libertar o povo hebreu ali da escravidão do Egito. Da mesma forma, Constantino ele cresce no palácio e cresce rodeado daqueles que um dia ele iria de alguma forma também confrontar, de alguma forma também destruir. Ele que serviu ali o imperador Domiciano, por exemplo. Então, a gente tem esse exemplo e tem também uma outra analogia, uma outra referência, uma outra semelhança, que é quando Constantino ele está enfrentando Maxêncio. Se você for estudar a história de Maxêncio, você vai ver que ele era um crápula, ele era realmente uma pessoa muito má. Constantino confrontou ele, eles tiveram essa luta, né, entre Constantino, entre o exército de Constantino, entre Maxêncio. E Eusébio de Cesareia ele faz essa analogia, dessa semelhança entre a morte de Maxêncio e seus soldados e a morte do faraó e os soldados do Egito, onde os dois morrem afogados nas águas, fruto de um fazer divino, fruto de uma intervenção do próprio Deus ali na história. Então, quando você lê a Bíblia, quando você lê as histórias dos grandes personagens que estão ali dentro, você vê que todos os tipos de histórias eles estão inseridos ali. E como eu disse, quando eu abri aqui esse tópico, dentro das histórias da Bíblia também estão contidas as nossas histórias. Quando eu passei por um momento muito difícil na minha vida, já falei aqui em alguns vídeos, né, que eu tive depressão em 2020, e eu comecei a ler a Bíblia. Ali foi um momento onde de fato eu comecei a mergulhar, eu comecei a ler. Eu lia todos os dias, eu lia por horas a Bíblia e eu foquei muito nas histórias. Então comecei a ler ali do Gênesis, não entendi muito. E eu lembro que foi um marco para mim, foi uma virada quando eu cheguei na história de Abraão. E aí eu li a história de Abraão, eu li a história dos patriarcas e cheguei na história de José. José, ali Moisés, e naquelas duas histórias, tanto na história de José quanto na história de Moisés, eu fui profundamente impactado, porque eu vi muita semelhança no que aqueles dois homens tinham vivido e no que eu estava vivendo, naturalmente, com um contexto diferente, mas semelhanças. E ali eu me inspirei e ali eu encontrei formas de como conseguir solucionar alguns problemas. E quando a gente lê, por exemplo, a história de Abraão, a gente vai ver a nossa história escrita dentro da história de Abraão. Quando Abraão precisa abrir mão de tudo para seguir o chamado de Deus, a gente vê muitas vezes isso nas nossas vidas. Quando a gente, chamado por Deus, quando a gente se converte, quando a gente tem de fato ali um chamado divino, a gente tem que abrir mão de muitas coisas, e a vida de Abraão é uma inspiração para cada um de nós. É a nossa história sendo contada quando a gente precisa abrir mão de praticamente tudo para seguir esse chamado divino. Como eu falei, é a história de José. A nossa história está inserida dentro da história de José. Quando José está diante dos seus irmãos, ele precisa perdoar cada um deles, ali está a nossa história sendo contada quando a gente precisa perdoar aqueles que um dia nos feriram.
Então a gente vê José diante dos seus irmãos que jogaram ele no poço, que venderam ele como escravo. E ele está agora diante deles e perdoa. Ele consegue olhar para trás e ressignificar toda essa história, onde ele fala: não foram vocês que me trouxeram até aqui, mas foi o próprio Deus, porque ele queria usar a minha vida por um propósito maior. O mal que vocês intentaram contra mim, Deus fez com que isso se tornasse algo bom. E ele consegue perdoar os seus irmãos. E quando a gente está diante daquelas pessoas que um dia feriram a gente, essa é a história de José, onde a gente precisa liberar perdão. E eu aprendi a perdoar através da história de José. Foi através da história dele, eu lendo e meditando sobre aquilo, eu tive ali um modelo, eu tive ali um caminho de como conseguir liberar perdão para as pessoas que um dia tinham feito coisas ruins, tinham intentado mal contra mim, assim como foi com José. Quando a gente lê a história de Davi, a gente vê a nossa história escrita dentro da história de Davi. Quando Davi é extremamente leal com o rei Saul e passa a ser perseguido por ele. Eu não conheço a sua história, mas quantos de nós já não passamos por isso? De sermos leais a uma pessoa, de fazermos tudo o que a gente pode fazer por ela de bem e por algum motivo essa pessoa se vira contra nós. É louco porque a Bíblia fala que Davi era o soldado mais leal a Saul. Davi era o cara que nunca faria mal a Saul, ele não chegou a fazer, inclusive, mesmo sendo perseguido. E mesmo sendo o soldado mais leal a Saul, ele foi perseguido pelo próprio rei. Então você enxerga a sua história na história de Davi quando você passa a sofrer perseguição sem motivo, quando você fazendo o bem por alguém, alguém responde a você com o mal. A gente vê a nossa história também sendo contada na história de Davi quando a gente sofre rejeições dos nossos. Quem nunca foi rejeitado nessa vida? Também não conheço a sua história, mas eu não preciso ser muito inteligente para saber que talvez você já sofreu algum dia rejeição de pessoas próximas. E Davi foi rejeitado pelo pai, quando o profeta chega para ungir um de seus filhos. Davi foi rejeitado pela sua esposa, Davi foi rejeitado pelo seu povo. E quando a gente passa a sofrer rejeição daqueles que são o nosso povo, daqueles que são pessoas próximas, a gente está vendo a nossa história escrita dentro da história de Davi. Temos a história de Pedro, onde Pedro caminha com Cristo durante 3 anos e meio, e quando Cristo ele é preso, Pedro rejeita o seu mestre 3 vezes. Pedro chora quando o galo canta, Pedro fica amargurado, mas Jesus, apesar disso, não desistiu de Pedro. E Jesus, quando ressuscita, ele faz questão de falar: chame Pedro, inclusive, para se encontrar comigo. E naquela cena, Pedro, tu me amas, onde Jesus pergunta 3 vezes, e você tem, de alguma maneira, não somente esse reencontro, mas esse momento onde tudo aquilo que Pedro fez de errado é perdoado, Cristo perdoa ele. A gente vê a história de muita gente que caminhou com Cristo, acabou negando a ele, acabou seguindo caminhos que não eram os corretos e agora voltam, e Jesus ainda não desistiu dessas pessoas e elas têm um novo começo. E esse novo Pedro, esse Pedro pós a negação, né, e depois ele se reconciliando com Cristo, a gente vê o grande Pedro, o Pedro que vai liderar os apóstolos, o Pedro que vai ser o Pedro do Pentecostes, o Pedro e quando vai ser morto, ele fala: você vai me crucificar de cabeça para baixo porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. Então a história de Pedro também é contada, a nossa história na verdade também está sendo contada muitas vezes na história de Pedro. E eu poderia ficar horas aqui, eu poderia fazer um vídeo de 1 hora, 1h30, 2 horas falando somente sobre isso. Porque a gente precisa entender que quando a gente lê as histórias da Bíblia, o drama das almas ele é o mesmo, apesar de ter sido gerado por motivos diferentes. A nossa história está lá, o drama da nossa alma está lá.
E é por isso que eu incentivo as pessoas, por mais que você não acredite em Deus, você lê as histórias da Bíblia, porque ali você vai encontrar as respostas que você precisa. Ali você vai encontrar um caminho, um modelo que você possa seguir. É como o J.B. Carvalho fala, de que cada personagem bíblico é um modelo, é um arquétipo. O modelo de como você seguir, de como você agir, e também o modelo, em alguns, de como você não agir, o modelo oposto daquilo que você deveria fazer. Davi é um modelo, Saul é um antimodelo. Pedro é um modelo, Paulo é um modelo, Sansão é um antimodelo. Então ali você tem referenciais, você tem pessoas para você seguir. E as suas histórias, os seus dramas, os seus problemas, você vai encontrar a resposta, porque não existe nada novo debaixo do céu. E a sua história está escrita em cada uma das histórias desses personagens. O tópico 2, meu povo, eu queria trazer aqui, que é o ódio perfeito. Está na página 138, você vai encontrar esse trecho onde Agostinho, falando sobre os alunos que davam calote nele nessa escola de retórica, ele vai dizer o seguinte: meu coração os odiava, mas não com o ódio perfeito. Para Agostinho, odiar com o ódio perfeito significa não odiar o homem, mas sim o vício que está nele. Para Agostinho, o ódio perfeito é você olhar para a pessoa, aquela pessoa que fez o mal contra você, aquela pessoa que age de maneira contrária, e você não odiar o ser humano, mas você entender de que, de alguma forma, existe restauração na vida daquela pessoa, você odiar o vício que está nela e não a pessoa. Pode parecer muito paradoxal o que eu vou falar, mas o ódio perfeito acaba sendo uma das maiores demonstrações de amor que alguém pode ter com outra pessoa. Porque quem ama quer o bem, e justamente por querer o bem, ele passa a odiar aquilo que está destruindo a pessoa amada. Se eu amo uma pessoa, se eu amo a minha esposa, se eu amo algum amigo meu, se eu amo pessoas que estão próximas a mim, eu vou odiar aquele vício que está dentro dela, eu vou odiar aquilo que está destruindo a alma dela. E justamente por amar tanto essa pessoa, eu vou odiar, e eu vou de alguma forma ser um instrumento para tentar mudar a vida dessa pessoa, mostrar para ela que aquilo é errado, que aquilo está destruindo ela, e eu vou lutar por isso. Quem ama não incentiva os maus hábitos. Quem ama não financia os vícios daquela pessoa. Quem ama não é omisso com os erros da outra pessoa. Quem ama corrige. Quem ama confronta, obviamente em amor e em respeito, com o intuito de afastar aquilo que não está fazendo bem para ela. Um pai que ama seus filhos, ele corrige os seus filhos. Um pai negligente, um pai omisso, não demonstra amor. Um pai que ama, ele corrige. Um pai que ama, ele exorta. Um pai que ama, ele dá um caminho e ele mostra as coisas que seu filho está fazendo de errado. A Bíblia fala que o próprio Deus age assim com a gente, lá em Provérbios 3, verso 12 fala: pois o Senhor corrige a quem ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem ele quer bem. Deus, como essa figura paterna, ele corrige os filhos que ele ama, porque ele sabe que os maus hábitos, os vícios que seus filhos muitas vezes cultivam, estão levando ele justamente para um lugar de destruição. Então quem ama age com esse ódio perfeito que Agostinho fala. Quem ama odeia o vício que está na outra pessoa e vai, de alguma maneira, buscar ser um instrumento para retirar aquilo e fazer com que a pessoa deixe de manter esse vício. Não vai levar esse ódio para o ser humano, para o indivíduo em si, mas entendendo que é só um desajuste que precisa ser feito. Você continua amando a pessoa, odiando aquilo de errado que está nela, acreditando na transformação que pode acontecer na vida dela e se colocando, se posicionando como um instrumento, como uma ferramenta para mudar a vida dessa pessoa. O assunto 3, meu povo, que eu trouxe aqui, está lá na página 73, eu intitulei esse assunto de que a graça de Deus é aquela que lava os nossos pecados, isso a gente sabe, mas também não permite
com que a gente cometa os erros que a gente pode cometer. E lá na página 7.3 vocês vão ler o seguinte, abre aspas, Agostinho falando: atribuo a tua graça e a tua misericórdia teres derretido meus pecados como gelo. Atribuo a tua graça também todos os males que não fiz. E continua: e reconheço que todos me foram perdoados, os que fiz por minha vontade e os que não fiz por teu governo. Então Agostinho ele é muito claro aqui em demonstrar que a graça de Deus, sim, ela perdoa os nossos pecados, mas a graça de Deus também serve para que a gente não cometa os erros que a gente poderia cometer. E essa visão, ela é muito importante para que a gente entenda o agir de Deus nas nossas vidas. O que eu vou falar aqui, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer agora, para que você consiga caminhar comigo e compreender o que eu quero te falar. Entenda que todos nós temos o potencial de fazermos coisas terríveis. Sabe por quê? Porque a raiz do pecado é a mesma. Quando você pega uma pessoa que você vê em algum noticiário, ou até uma pessoa próxima a você, que comete algum mal terrível, entenda que tanto eu quanto você, a gente tem dentro de nós o potencial para também cometer esse erro. Porque a raiz de pecado em mim, você e nela é a mesma. A diferença é o que você está alimentando dentro de você. A diferença de uma pessoa que comete atrocidades ou que faz algo muito ruim que você nunca se veria fazendo, por exemplo, é porque essa pessoa ela não lutou contra essa raiz de pecado que dá dentro dela. Ela, na verdade, alimentou isso de várias formas e entenda que isso é muito importante. Ninguém comete um grande erro do dia para a noite, ninguém acorda e fala, vou fazer isso. São a soma de vários pequenos erros que vão levando essa pessoa até o precipício, que vão levando essa pessoa até cometer uma grande atrocidade. Ninguém abusa de uma criança do dia para a noite. Essa pessoa, ela vai tendo vários vícios, ela vai tendo vários erros que vai levar ela até esse ponto. E a raiz do pecado nessa pessoa é a mesma raiz de pecado que tem entre eu e você. E a graça de Deus ela é linda porque é ela que faz com que a gente não cometa esses pecados. E como que isso acontece? Entendendo que também a graça de Deus leva a gente a fazer um bem que a gente jamais poderia fazer por conta própria. Porque, entenda, da mesma forma que todos nós temos esse potencial de fazer algo muito ruim, quando a gente se converte, a gente também tem o potencial de fazer aquilo que é muito bom. Porque o Espírito Santo que está dentro de Paulo, que estava dentro de Paulo, também está dentro de mim e dentro de você. Então, a graça de Deus é essa que impede que a gente cometa erros devastadores. E da mesma forma, a graça de Deus é aquela que faz com que a gente faça um bem que a gente não consiga fazer por conta própria. Porque o Espírito é o mesmo que estava em Paulo, que estava em Josué, que estava em Moisés, que está em mim e que está em você. E é muito louco porque quando você se converte, você muitas vezes olha e fala, cara, eu não vou conseguir, às vezes, largar esse vício, eu não vou conseguir mudar essa atitude, eu não vou conseguir, cara, me transformar em uma pessoa que eu me inspiro, porque eu não me vejo tendo força para isso. E essa é a beleza, porque de fato você não tem, mas é o Espírito Santo que faz essa obra em você. E depois de 3, 4, 5, 10 anos de convertido, caminhando com Deus, você olha para trás e você vê, cara, eu fui capaz de largar aqueles vícios, tinham coisas que eu nunca imaginei que eu ia conseguir parar e hoje eu consigo, porque é justamente o Espírito que está em você. Então qual é o ponto central aqui? O ponto central, para a gente conseguir agora costurar tudo isso, é que a graça de Deus, ela lava os nossos pecados. Mas a graça de Deus também não permite com que a gente cometa esse erro que a gente possa cometer. E além disso, é a graça de Deus que faz com que a gente consiga fazer um bem que a gente não conseguiria fazer por conta própria. Não é aquilo que a gente pode fazer por conta própria, na nossa força, nas nossas atribuições naturais, mas é o que Deus pode fazer através de nós. E esse é o ponto central desse trecho que eu quis trazer aqui de Agostinho. Faz sentido?
E para a gente falar, agora eu quero amarrar um outro assunto que não está no livro, mas que diz respeito a Agostinho. Eu quero amarrar aqui agora a doutrina da graça. Agostinho vai ser esse cara que vai desenvolver e que vai defender a doutrina da graça. E tem um cenário, quando você estuda a história da igreja primitiva, quando você estuda a história de Agostinho, você vai ver um grande embate que ele teve com Pelágio. Pelágio, ele vem com uma visão totalmente contrária à visão bíblica, totalmente contrária à do pecado original, e Agostinho é quem vai defender isso. Lá no livro, a gente vai ler agora no livro Confissões, ele defendendo o pecado original, ele relatando onde até uma pequena criança ela foi impactada por esse pecado original que vem lá de Adão, e esse é um princípio bíblico que está lá em Romanos, onde o pecado de Adão atingiu todos nós, e todos nós precisamos da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E nesse embate com Pelágio, a gente vai ver justamente esse desenvolvimento, essa defesa da doutrina da graça. Pelágio, ele defendia que o pecado de Adão não atingiu o homem. O homem nasceu bom e a sua salvação vai depender somente dele. E justamente por isso ele rejeita o batismo, afinal ele fala que as pessoas não precisavam nascer de novo, afinal elas já nasciam boas. Muito parecido com a visão iluminista, por exemplo. E a gente vê Agostinho refutando, falando que não, o homem nasce mal. E isso está lá em Romanos, como eu falei, isso é bíblico. Ele diz também, refutando Pelágio, de que nessa perspectiva, então, Cristo morreu em vão. Afinal, se o homem pode se salvar sozinho, porque Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados. E ele vai sair vitorioso. Vão ver realmente que o pelagianismo era uma baita de uma heresia, e Agostinho vai de fato defender essa que é a doutrina da graça, que todos nós fomos atingidos pelo pecado original, todos nós nascemos maus e todos nós precisamos da graça de Deus, precisamos nascer de novo, precisamos ser restaurados internamente através da obra da cruz, através do agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Inclusive, até uma curiosidade que eu acho bem bacana, o Chesterton, um grande autor de diversos livros aí bem conhecidos, ele falava que a doutrina do cristianismo mais fácil de você enxergar no dia a dia é justamente a do pecado original. É só olhar para o lado. É a mais fácil de você enxergar e realmente, seja num adulto, seja no adolescente, seja numa criança, essa é de fato a doutrina mais clara para você enxergar do cristianismo. E agora, a gente vai ler o tópico 5 que eu separei aqui, que eu intitulei aqui de que as coisas que se corrompem, elas são boas, e é por isso que a gente deve fazer o uso delas de maneira correta. Lá na página 186 do livro, você vai encontrar o seguinte trecho, abre aspas, Agostinho obviamente falando: e é evidente para mim que as coisas que se corrompem são boas. Se não fossem boas, não haveria o que corromper nelas, fecha aspas. Entenda, isso aqui é muito importante. O dinheiro, ele é algo bom. A fama e a influência são coisas boas. O sexo é algo bom. Mas tudo isso é bom se for usado da maneira correta. Agostinho fala de que é evidente para mim que as coisas que se corrompem, elas são boas. Se não fossem boas, não tinha o que corromper nelas. O problema não é o dinheiro, o problema não é a fama e a influência, o problema não é o sexo. Tudo isso, quando usado da maneira correta, é excelente. Mas quando o dinheiro corrompe a alma, vem a ganância. Quando o sexo corrompe a alma, vem a luxúria. Quando a fama corrompe a alma, vem a vaidade. Entenda, o dinheiro pode comprar remédio ou pode comprar droga. A internet, ela pode fazer com que você acesse esse vídeo e outros ótimos vídeos, ou ela pode fazer com que você acesse a pornografia, aquilo que vai te destruir. E o que cabe então a gente é fazer o uso disso da maneira correta. Não é demonizar o dinheiro, não é demonizar a fama e a influência, não é demonizar o sexo, mas é usar da maneira correta.
usar com a finalidade correta, usar com as motivações corretas e usando isso e não sendo usado por isso. Não permitindo que isso tome o centro da nossa vida, não permitindo que isso tome conta do nosso coração. Então esse é o tópico de número 5, de que as coisas boas, elas se corrompem. Se elas não se corrompessem... E esse é o tópico de número 5, de que as coisas que se corrompem, elas são boas. Se não fossem boas, não haveria o que corromper nelas. E por fim, meu povo, quero trazer um assunto aqui que para mim marca muito. A história de Agostinho, para mim, esse tópico último que eu vou trazer aqui, ele para mim ilustra um dos pontos mais importantes da vida de Agostinho. E é muito bacana, você que é homem, você ler esse livro. Você crendo em Deus ou não, você não acreditando, porque você vai encontrar, se você vive no mundo que eu vivo hoje, você vai encontrar muitas semelhanças na sua vida, na sua conversão para a vida de Agostinho. A gente vive hoje em um mundo e uma cultura onde o hedonismo ele é extremamente disseminado, onde nós homens somos incentivados a buscar o hedonismo, alguns caem no niilismo, e a masculinidade hoje que é disseminada, e um amigo acabou de publicar um livro sobre masculinidade, eu tenho há alguns meses conversado com ele sobre esse assunto. A masculinidade hoje que é disseminada, o que é ser homem é o cara que vê futebol, que sai com um monte de mulher, que vê pornografia e toma uma cerveja. Então o homem hoje ele é muito incentivado a viver esse estilo de vida, ter esse lifestyle. E é o que Agostinho viveu. Agostinho, se você viu a parte 1 aí do nosso vídeo, você vai ver, você vai entender que Agostinho vivia na gandaia. Agostinho era farreiro. E ele tem essa conversão que ela não é de um dia para a noite, é um processo que ele passa. E você vê Agostinho falando aqui na página 55 o seguinte: tornar-te para mim mais doce do que todas as seduções que eu buscava. Ele está falando para Deus: Deus, o Senhor se tornou para mim mais doce do que todas as seduções que eu buscava na minha vida passada. E o ponto que eu quero trazer aqui é o seguinte: somente se você está hoje passando por esse processo de conversão ou querendo se converter, e você vive o hedonismo, e você vive essa busca incessante por prazer, é que depois que você se converte, depois que você tem de fato o encontro com Cristo e você vai passando por esse processo, aquilo que Deus tem para você depois da sua conversão vai ser mais prazeroso do que aquilo que você buscava antes. É como Agostinho está falando: o Senhor se tornou para mim mais doce do que as seduções que antes eu buscava. Quando você se converte e você passa então agora a viver o propósito de Deus para a sua vida, você vai ter mais prazer nas coisas cotidianas do que você tinha prazer quando você vivia no hedonismo. E eu falo isso de causa própria, porque Agostinho passou por isso e dá esse testemunho, eu passei por isso e dou esse testemunho. E sabe por que isso acontece? Porque a conta de quem vive o hedonismo sempre vai ser negativa no final. Você pode ter um êxtase ali, né? Na sua busca por prazer, você vai ter liberações hormonais quando você está buscando incessantemente o prazer, mas essa equação ela sempre vai ser negativa porque tem um efeito rebote. Para toda gandaia de sábado existe o domingo de manhã. Para toda bebedeira existe a ressaca. E isso é muito louco, porque o que eu mais ouvia quando eu estava inserido nesse mundo, que eu repetia muitas vezes, é chegar no domingo e eu nunca mais eu bebo, eu me arrependo, o que eu fiz ontem? Então, a equação de quem vive essa vida buscando hedonismo, buscando prazer a todo custo, no final ela vai sempre ser negativa. E é por isso que quando você se converte e você larga isso e você vive o propósito de Deus para a sua vida, você vai levar uma vida muito mais prazerosa.
Hoje eu sou muito mais feliz lendo um bom livro do que indo para festas, indo para gandaia como eu ia antes. Eu sou muito mais feliz com a vida que eu levo hoje. Eu tenho muito mais prazer nas coisas que eu faço hoje do que eu tinha antigamente. Entenda que pode soar meio louco, mas a tristeza e o vazio dentro de você do dia seguinte sempre vai fazer com que você tenha essa conta do hedonismo sendo fechada no negativo. Então, quando você se converte, você larga esses vícios, você larga esses maus hábitos e você vive aquilo que Deus tem para você, você tem uma vocação. Deus colocou dons e habilidades dentro de você, você tem uma vocação, você tem um chamado. Naturalmente, se você tem uma vocação, se você tem dons e habilidades, existem atividades que vão te dar prazer. Essa minha vocação de vida de estudos, de leitura, enfim, faz com que a atividade da leitura se torne muito prazerosa para mim. E eu amo fazer isso. E eu tenho mais prazer hoje pegando um bom livro, indo para um café e lendo durante 1, 2, 3 horas do que passar 1, 2, 3 horas na gandaia. A conta final, a equação final vai ser sempre melhor depois desse tempo de conversão. Então, esse é o nosso episódio, meu povo. São vários tópicos aqui. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha conseguido conectar também todos eles. Mas, principalmente para você que é homem, fica muito a minha indicação. Confissões de Santo Agostinho. Eu tenho certeza de que você vai se ver nessa história. Você vai se ver na vida de Agostinho e vai ser realmente uma história inspiradora para que você possa romper e viver algo muito maior e muito melhor do que você está vivendo hoje. Existe uma vida maior para você, principalmente se você está passando por esse processo que Agostinho passou, que eu passei. E é isso. Mais um vídeo aqui no nosso canal. Parte 2 entregue agora de confissões. E na semana que vem a gente tem mais um vídeo para você aqui no nosso Talk 77. Se você curtiu e não deixou o gostei, já deixa aqui, já se inscreve no nosso canal, siga a gente lá no Instagram, @clube77, e caso também você queira, se inscreva no nosso Clube do Livro. A gente tem encontros aí, 2 encontros mensais, temos formato presencial se você é de Brasília, temos formato online se você não é de Brasília. Esteja com a gente, participe com a gente, que eu tenho certeza que vai ser incrível essa experiência para cada um de vocês, fechou? Então é isso, meu povo, fique com Deus aí, até o nosso próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau.